Fala galera, saudações rubro-negras, isso aqui é Flamengo, muito bem-vindos aí ao canal Paparazzo Rubro-Negro. Você que está chegando, eu convido a seguir, curtir, compartilhar em todas as plataformas. Você que está no YouTube, convido a se inscrever aqui embaixo, acionar a notificação do sininho, deixar aquele like maroto no vídeo. A gente chega aqui com muita informação do Mengão, lembrando que você pode garantir os produtos oficiais do Flamengo no YouTube Shopping, sempre aqui do lado, né, aqui embaixo, no caso, no nosso vídeo. E, cara, eu estou selecionando sempre aí produtos que você pode adquirir com maior facilidade, produtos mais baratos, né, e que são oficiais do Flamengo. Você está comprando produtos oficiais, ajudando o Flamengo e se ajudando o seu bolso, que tem muita camisa, por exemplo, do Mengão, da Brasiline, com preço espetacular, tá? Você pode estar adquirindo aí, tá? Se acertar aqui, ó, ficar bonito ali, os nossos mantos antigos aí do Mengão, inclusive esse aqui, cara. Esse aqui, isso aí você não encontra, né? Esse aqui, originais meus, né, antigos, né, do Flamengo. Essa daqui, inclusive, do Renato Gaúcho. Eu vou falar sobre isso aqui, né? Muita loucura acontecendo aí com relação a jogador perder idolatria, né? O pessoal falando aí do John Arias, que foi ídolo do Fluminense, não é mais. Para mim, eu tenho uma análise diferente dessa história toda de ídolo, né? A gente fica chateado no momento, mas realmente ídolo não deixa de ser ídolo. Mas é isso, deixei aqui o YouTube Shopping para vocês aqui garantirem os produtos de vocês oficiais, inclusive esse manto manga longa novo aqui, ó, que tá espetacular, com os patches, todas as personalizações que você pode estar adquirindo aí no YouTube Shopping. Bem, deixa eu só, ficar daqui. Seguinte, vamos trazer aqui agora informação importante, né, complicação no terreno onde o Flamengo deve construir o seu estádio, né? O BAP já falou em questão de adiar a obra por causa dos juros que estão muito altos, e agora tem um motivo ainda maior para adiar essa construção, problema muito sério aí, dois problemas aí no terreno novos que surgem. Eu só queria falar com vocês então sobre essa questão de idolatria. Vocês estão vendo aqui a camisa do Renato Gaúcho, a camisa 7, né? Algumas vezes já esteve aqui no nosso cenário, e algumas pessoas às vezes falam, ué, mas o Renato Gaúcho, camisa 7 é de quem? Do Flamengo? Era do Renato Gaúcho? 87. Camisa de 87, camisa 7, Renato Gaúcho, um dos melhores momentos da vida dele. Para mim, a melhor temporada da vida do Renato Gaúcho, 87, jogou demais. Foi um dos campeonatos mais difíceis brasileiros que tentam, né, diminuir, falar que o Flamengo não é o campeão. Para mim, é um dos mais emocionantes e mais incríveis campeonatos brasileiros de todos os tempos, a Copa União de 87. E o Renato Gaúcho teve, para mim, a sua melhor temporada como jogador. Estava no ápice, no seu momento mais fantástico, o Renato Gaúcho, em 87. E nunca vai deixar de ser ídolo, porque foi naquele momento que eu tinha 9 anos que eu descobri o que o Renato Gaúcho era, e ali, independente do que ele fez depois por outros clubes, até mesmo contra o Flamengo, isso não altera em nada o meu sentimento com relação ao Renato Gaúcho. Será sempre ídolo, tá? E digo mais, muito injustiçado, né? Muita gente, queria até a opinião sua aqui, muito injustiçado por 2021. O Renato Gaúcho, para mim, comandou a equipe que fez a melhor final de Libertadores e perdeu, né? Com uma falha do Andréas Pereira, e acabou perdendo aquela final que foi, para mim, a final que para muita gente, a final que o Flamengo fez melhor contra, não só contra o Palmeiras, mas de Libertadores das últimas 3, né, que o Flamengo conquistou. Tirando a era Zico, de 2019, 22 e 25, o Flamengo, aí somando 21, a de 21 foi a que o Flamengo jogou melhor e não ganhou, né, pra você ver como o futebol é. E muita gente critica o Renato, mas aquele time do Renato estava voando, né? E perdeu algumas partidas pontuais, sim, aquele 3-0 para o Atlético Paranaense. Teve uma situação ou outra aí no Brasileiro também que o Flamengo acabou não aproveitando, mas falando em Libertadores, a campanha foi espetacular e na final fez a melhor final. E o Michael perde o gol decisivo no finalzinho do jogo. O Gabigol também fura uma bola ali que ele tenta ir com o pé, que era com a cabeça, né? 2 chances de gols claras que o Flamengo perde, poderia ter feito os gols, tomou um gol bobo, né, contra o Palmeiras, e na prorrogação, aquela falha do Andréas Pereira. Aquilo ali, para mim, o Flamengo era para ser o pentacampeão da Libertadores, cara. E o Renato Gaúcho teria sido exaltado. E eu vou dizer mais, hein? Vou dizer mais.
Se o Renato Gaúcho, se o Flamengo é campeão da Libertadores em 21 com o Renato Gaúcho como técnico, naquele Mundial que o Palmeiras foi disputar e perdeu, acho que foi pro Chelsea, eu não lembro se foi pro Chelsea ou se foi pro Tigres, eu acho que esse daí foi pro Chelsea, o Tigres foi 2020, né? Foi pro Chelsea. Esse Mundial aí, com o Renato Gaúcho, o Flamengo tinha sido campeão. Foi um dos piores times que foi para uma final de Mundial das últimas todas, tá? E o Palmeiras não conseguiu ganhar. Eu não sei se vocês concordam comigo, tá certo? E a gente tem aqui, então, eu vou... vejo já, meu irmão, tô gravando aqui. Então, a gente tem aqui uma informação importante para trazer para vocês com relação à questão do terreno do gasômetro, mas eu queria antes falar sobre a questão da CBF, né, que a pedido de emissora e tudo mais, tinha proibido, né, que youtubers e web rádio, etc., fizessem transmissões ao vivo, né, uma censura absurda, fizessem transmissões ao vivo nos estádios. E a gente ficou de trazer hoje uma reclamação, mas não durou, não chegou nem a começar o carnaval, um bom carnaval a todos que estão aqui, mas assim que a notícia saiu e todos começaram a reclamar, a ASEB, né, a Associação dos Cronistas Esportivos do Brasil, ela se mobilizou e conseguiu, né, garantir que os influenciadores, youtubers, jornalistas, web rádios possam continuar gravando, né, fazendo transmissão com o seu rosto nos estádios, porque eles queriam impedir. Estamos incomodando muito, né? Estamos incomodando muito. A gente sabe que está incomodando, cara. A gente sabe que está incomodando, né? É uma vergonha isso, cara. Os caras quererem acabar com as transmissões. Tentaram, né? Mas por esse momento a ASEB, inclusive, impediu que isso acontecesse. Eu vou trazer aqui para vocês, olha só, a informação. A ASEB vem comunicar a toda a imprensa brasileira a respeito dos acontecimentos desta quinta-feira, 12 de fevereiro de 2026. Câmeras ligadas e viradas para dentro das cabines de rádio estão autorizadas. Nada mudou. O que não está autorizado é a captação de imagens do campo de jogo para não detentoras de direitos de transmissão, tá? Então, o assunto foi esclarecido nesta sexta-feira por Fábio Seixas, diretor de comunicação da CBF, ao presidente da ASEB, Associação de Cronistas Esportivos do Brasil. Por quê? Você proibir a gente de fazer imagem no estádio, sendo que você não tá... Poderia ser o seguinte, olha, você não pode postar durante o jogo, para não concorrer com a transmissão. Após o jogo, acabou, meus amigos. Você posta o que você quiser. Você gravou, você posta o que você quiser. O torcedor ele quer ver esses detalhes, às vezes, que a câmera da TV não está pegando. Mas isso tudo aí é porque é reflexo daquela situação que aconteceu lá no jogo, que teve um lance que foi gravado, vocês lembram? Um lance que foi gravado, que falaram que foi IA e tudo mais. Pois é, tá aí o resultado disso aí. A censura parcial, né? A ASEB conseguiu impedir que não tivesse mais transmissão mostrando os jornalistas, mas ela não impediu a censura parcial, ou seja, como que você não pode gerar... Você está ali trabalhando, você não pode criar imagem? Eu sou contra? Não, eu sou a favor de ter as imagens, inclusive essa galera que fica dentro do campo ali com casa de aposta e tudo mais. Sou a favor disso tudo. Mas se eu não posso, se o meu repórter não pode, eles também não podem, tá? Que seja para todo mundo, tá? Bem, falar aqui agora sobre a situação do estádio, né, do Flamengo, do terreno, que é uma situação que o Rafael Cota trouxe, o BarbaCast trouxe com o Fabrício Kika, que é um especialista. O Fabrício Kika revelou durante a live no canal BarbaCast que durante as sondagens do terreno do gasômetro foram encontrados vestígios de um antigo porto ou cais, possivelmente do século XVII. Como a área integra a zona histórica do Rio, a descoberta foi comunicada ao IPHAN, responsável por avaliar o grau de relevância do achado e definir os próximos passos. Dependendo da classificação, o material pode apenas ser documentado e retirado, pode exigir extração cuidadosa com atraso no cronograma ou, em caso de alto impacto histórico, precisar
ser preservado integralmente. Kika considera pouco provável a inviabilização total do estádio, mas admite que, se o sítio for considerado de excepcional valor e estiver exatamente na área das estruturas principais, o projeto pode ser afetado. Também há a possibilidade de adaptação, incorporando a ruína ao estádio como uma atração histórica, né? Para o arquiteto, o cenário mais realista é de morosidade, já que análises desse porte podem levar até 2 anos. Além da questão arqueológica, pesam os desafios financeiros, com juros em torno de 15%, o que dificulta o financiamento. A diretoria do Flamengo, presidida por Luiz Eduardo Baptista, o BAP, trata o estádio como um projeto de longo prazo, postura que ajuda a enfrentar os trâmites sem pressão imediata. No fundo, a notícia não é totalmente ruim. Dado o momento de juros altos, como o presidente Luiz Eduardo Baptista, o BAP, avisou, e sabendo que o Flamengo poderia ter dificuldade para prorrogar o projeto agora, isso faz com que o clube possa ganhar ainda mais tempo legalmente. Uma outra situação do terreno é que, com base na explicação também do Fabrício Kika, na live do BarbaCast, vou colocar eles aqui como collab no YouTube, né, e também nos nossos cortes, no Insta, etc., há mais um grande problema no local, a concessão da Naturgy, né? O governo do estado do Rio de Janeiro pretende abrir uma nova licitação para a concessão da distribuição de gás. O contrato atual da Naturgy para aquela instalação específica no terreno do gasômetro vai até julho de 27. A permanência da Naturgy e a validade da ocupação daquela área dependem da empresa vencer essa nova licitação. Caso não renove a concessão, perderá o contrato e, em tese, terá que desocupar o local. Mais uma situação. Kika classifica a situação como mais um complicador. Embora 2027 pareça distante, o prazo não é, né? Ano que vem. O prazo já é considerado próximo diante do tempo necessário para planejamento e execução das obras. A indefinição sobre quem será o detentor da concessão e a instabilidade contratual da ocupação atual adicionam mais uma camada de complexidade jurídica e logística à aquisição e ao uso do terreno do Flamengo. Ou seja, isso tudo, né, tá complicando a questão do terreno, tá? Olha só, trazer aqui que, além da arqueologia, eles debatem os desafios financeiros, citando as altas taxas de juros de 15%, tá, que dificultam o financiamento. A gente tem aqui uma outra informação importante que o Fabrício Kika fala. Olha só, tem aqui, ó, se o IPHAN determinar que é uma descoberta de altíssima excepcionalidade e que precisa ser preservada no local, isso pode inviabilizar a construção, tá? E aí ele fala, no pior cenário, desapropriação, tá? Então, no pior cenário, tá, considerado improvável, mas possível pelo especialista, se o sítio for extenso e valioso demais, o poder público poderia desapropriar o terreno para transformá-lo em uma área de preservação histórica, ressarcindo o valor ao Flamengo. Então, ele avalia que a inviabilização total é pouco provável, mas que a descoberta certamente será um complicador. Tá certo? Então, o Flamengo pode acabar sendo até ressarcido se houver uma impossibilidade. Se não puder construir o estádio por causa da ruína e tudo mais, o Flamengo pode ser ressarcido, tá? Pelo governo, tá? Pode aí ressarcir, o poder público pode ressarcir o Flamengo. Seria o melhor dos mundos caso o Flamengo não possa construir o estádio ali por uma questão de tombamento, de histórica e tudo mais. Trazer aqui uma informação importante, o Rafael Klein está sendo criticado de novo, o mesmo que prejudicou o Flamengo, né, na Supercopa, está sendo muito criticado pelo Fluminense, pelo jogo aí contra o Botafogo, tá? É um árbitro que vem numa sequência de erros absurdas e, cara, sinceramente, o que aconteceu naquela decisão da Supercopa, o fato dele ter colocado na súmula situações diferentes, olha, realmente, olho nesse cara aí, porque eu vou falar para vocês,
é inacreditável. E olha, o Flamengo realizou nesta manhã o último treino antes do clássico pelas quartas de final do Carioca contra o Botafogo, né? Foi o último treino do Flamengo. E uma informação importante que a gente tem para trazer aqui com relação à questão do adversário que o Flamengo pode enfrentar se passar pelo Botafogo, o adversário da semifinal, pode ser se o Flamengo passar do Botafogo, é o Madureira, tá? Que venceu, surpreendeu aí, era esperado que o Boa Vista até era favorito. Madureira venceu o Boa Vista por 2-1 e se classificou para a semifinal do Campeonato Carioca. O tricolor suburbano enfrenta na próxima fase, então, o vencedor de Botafogo e Flamengo no Engenhão, o jogo deste domingo de Carnaval, que inclusive é com público dividido, e caso seja empate, decisão por pênaltis, tá? Vale destacar que a semifinal do estadual é disputada em jogos de ida e volta, ou seja, se o Flamengo passar do Botafogo, enfrenta o Madureira em 2 jogos, ida e volta. E a final é jogo único. Mas que loucura esse Carioca, não era melhor fazer a semifinal jogo único também e a final ida e volta? Não dá para entender. Meus amigos, cada situação. Olha, e eu tenho aqui para trazer para vocês que lá na Gávea, tá? Na loja do Flamengo na Gávea, as taças estão expostas. Olha que top. As taças dos títulos que o Flamengo conquistou agora, né, em 2025, estão expostas ali na loja ali do Flamengo. Cara, então o torcedor do Flamengo pode aproveitar, né? Convido vocês, né, a visitarem a loja da sede da Gávea. Troféus estarão na exposição até o dia 28 de fevereiro, tá? Então não percam essa oportunidade de fazer uma foto e lá acompanhar de perto as taças que o Mengão conquistou. Trazer aqui também que o meia Nicolás de la Cruz está fora desse duelo contra o Botafogo no domingo, amanhã. Tá? Informação do Rodrigo Lima, do Coluna do Fla. O uruguaio não será relacionado por restrições contra a grama sintética. Desta forma, Felipe Luiz terá apenas Eric Pulgar e Everton Araújo como volantes de ofício. O meia Lucas Paquetá também pode atuar na posição. Além do Nico, Felipe Luiz também não conta com Jorginho e Saul, tá? Que estão lesionados. Além de Alan, que nesta semana deixou o Flamengo e foi para o Corinthians por empréstimo, tá? Então, a informação aí importante do Coluna do Fla, o De La Cruz fora do jogo por questão de gramado sintético. Tem que acabar com esse negócio de gramado sintético, né, gente? Tem muito jogador que não pode sequer atuar em gramado sintético. De La Cruz mais uma vez aí fora, né? E os torcedores comentando, né, cara, que novidade, conta a novidade, começou já quem vai ser o próximo, só Deus, joga um jogo e 6 não, a galera revoltada, pelo amor, manda o cara embora também, cara, olha só, é um problema que ele tem no jogo, o problema maior é o gramado sintético, né, não, meu filho, meu Deus do céu, o pessoal, de novo, tem o emprego mais fácil do mundo, a galera revoltada, mas, cara, olha só, ele tem um problema ali que ele não pode atuar em gramado sintético. É muito mais um problema, tá? Não é passar pano não, gente. É muito mais um problema de um país. Isso prova que o gramado sintético não serve para uma série de jogadores, atrapalha a parte física de uma série de jogadores. Como permitir que tenha jogo ainda num gramado sintético? É isso que eu não entendo. E olha, para a gente fechar aqui, a Raíza Simplício marcou a gente aqui numa postagem, onde ela fala que o Atlético Mineiro acenou com a possibilidade de oferecer 7 milhões de euros por Luiz Araújo, com 5 milhões de maneira fixa e 2 milhões em bônus. Que loucura! O Flamengo pagou 10 milhões quando contratou ele aqui na MLS. 10 milhões, vai vender por 7 para reforçar o Atlético? Não vai mesmo, tá? Então, como trazido aqui, o Flamengo já avisou que não pretende negociar o atacante, né, que ontem teve o seu vídeo aí viralizado, inclusive explodiu no Insta, né? Ele falando sobre... com o Petinho 43, gravou com ele na chegada do Ninho, falando sobre a questão de ser mais utilizado, né? De ter mais de ter mais minutagem e tudo mais. Olha só, não sei se vocês viram ontem aqui, novamente, olha só, vamos colocar aqui para vocês, ó. Cadê? Ó. Craque Luiz Araújo. Luiz Araújo, a piada do ano e do momento.
A galinhada tá querendo te contratar, mas você não pode sair do Mengão de jeito nenhum. Tá jogando muito. Espero que esse ano possa jogar ainda mais, né? Se Deus quiser, valeu. Fala, galera, beleza? Tô com Espero que esse ano possa jogar ainda mais, né? Aí ele, se Deus quiser. O cara quer ter mais tempo de jogo, né? E isso tá deixando ele chateado. Quem não fica chateado, né? E aí os torcedores, óbvio, pô, mas enquanto isso o Plata tá tranquilo, jogando direto, né? E aí tem ainda o Carrascal. Hoje, com a chegada do Paquetá, o Luiz Araújo é a quarta opção. E para mim, ele faz a direita melhor que o Carrascal, melhor que o Plata, e até melhor que o Paquetá. O Paquetá, para mim, tem que jogar na meia. O Luiz Araújo tem que ter mais oportunidade na direita. O Carrascal pode ser o reserva imediato também do Arrascaeta e jogar também na direita. Agora, para mim, quem teria que ter menos espaço é quem tá jogando pior, que é o Plata. Eu não sei a opinião de vocês. Comenta aqui, quero convidar você a se inscrever no canal, acionar a notificação do sininho, deixar aquele like maroto no vídeo. Muito obrigado aí pela sua companhia, saudações rubro-negras, isso aqui é Flamengo, valeu!